A nossa home do UOL, quem tá de olho lá, já viu que a nossa manchete virou e tá dando destaque para a notícia que a gente trouxe agora há pouco da Procuradoria-Geral da República, pedindo ao STF uma investigação sobre a ação de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Tenho a honra de chamar aqui no nosso programa a advogada Flávia Lloyd, que atua muito lá nos Estados Unidos, inclusive cuidando, ajudando imigrantes a regularizarem a situação deles por lá. E a doutora Flávia se prontificou a entrar com a gente aqui para entender esse cenário Brasil e Estados Unidos e essa investigação em torno do Eduardo Bolsonaro aí nos Estados Unidos, né, doutora? Uma boa tarde para a senhora. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Como é que essa notícia está repercutindo por aí? No que ela pode dar? Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Olha, a questão é a seguinte: o presidente Trump é um presidente que ele pensa não em política, mas em transação. Então, a minha questão aqui em relação à repercussão dessa situação aqui, dessa investigação, é qual é o interesse do governo americano? Certo? Porque essa é a minha grande curiosidade em relação a como não necessariamente o governo brasileiro vai reagir a isso, lógico, estamos vendo aqui pela investigação, mas qual é o interesse dos senadores, do governo americano, dos republicanos em relação a essa questão da investigação nos Estados Unidos. Então, na verdade, a minha posição aqui é uma questão, porque esse presidente, ele é sui generis, ele é único, certo? Então, qual é o interesse transacional para a administração Trump de ajudar o governo, ou no caso aqui, Eduardo Bolsonaro? Agora, do ponto de vista prático, doutora Flávia, se o governo americano decidir, afinal, impor algum tipo de sanção ao ministro Alexandre de Moraes, isso terá efeitos práticos? Em que medida? O ministro vai deixar de operar com cartões de crédito de bandeiras americanas? Vai ter alguma implicação financeira? Vai deixar de entrar nos Estados Unidos? E qual é o interesse? Que interesse teria o Trump para chegar a esse ponto? Obrigada, Josias. É realmente essa a minha questão, certo? Qual é o interesse do governo americano em relação a isso? Sim, estamos vendo que o governo Trump cancelou vistos de turistas, de vários diplomatas e pessoas que estavam para vir para os Estados Unidos para conferências e reuniões de outros países. Isso é uma prática constante. Recentemente, vemos vários políticos e pessoas influentes, vamos dizer assim, com seus vistos e acesso aos Estados Unidos cancelado. Então, sim, essa é uma parte que eu estou vendo que está acontecendo, e se esse é o intuito, certo, de Eduardo Bolsonaro aqui, conseguir esse mesmo tipo de reação que estamos vendo com outros políticos, pode até que aconteça, mas eu não vejo, do ponto de vista prático-político e de benefício para os Estados Unidos, que essa ação em relação ao Alexandre de Moraes, que vai afetar aqui vai melhorar as relações Brasil e Estados Unidos. Eu não vejo o que o Trump e a administração e os republicanos ganhariam com essa ação. Então, eu gostaria de ver o questionamento, né, o ponto de vista prático que você está levantando aqui, Josias, é exatamente esse, certo? Eu não vejo a consequência dessa influência. Nessas relações, né, professora, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu acho que seria muito interessante ter uma análise sua do macro da situação do momento, esse estilo de transações do Trump, esse jeito dele de fazer política, na diplomacia, muito ali também no clima do bullying, que a gente tanto comenta. A professora Flávia Lloyd estava comentando com a gente aqui mais cedo sobre qual é o interesse, dentro do que você está falando aqui, do Trump no Brasil, mas em clima, aí nos Estados Unidos, na política dos Estados Unidos mais interna, a gente consegue ver um aumento, um segundo momento das políticas do Trump, olhando com mais atenção para o que está acontecendo aqui no Brasil e esses embates que a gente traz agora? Chegou o momento de olharem mais para o Brasil, uma vez que eles tinham questões mais importantes que estão em curso no momento? Olha, o que está acontecendo do ponto de vista político aqui, política interna e política externa, nós estamos num momento de caos, certo? Hoje nós temos tarifa que vai começar dia 1º de junho, aí hoje a gente já mudamos as tarifas para a Europa para julho, então essa inconsistência e essa maneira de
persuasão, que pode ser chamada de bullying, dependendo da maneira como você apresenta, isso cria um caos interno e a política externa, certo? Nossas relações internacionais aqui nos Estados Unidos estão realmente delicadas. Eu ainda não vejo um impacto Brasil do ponto de vista prático e imediato, mas é uma questão de quando e não se. Certo? No momento que o Brasil tomar alguma posição que não satisfaça, vamos dizer, a administração atual, eu imagino que vamos ter ações retaliatórias, vamos ter medidas contra ao Brasil, certo? Mas é uma questão de qual seria uma reação, vamos dizer assim, certo? No momento que a Europa, por exemplo, disse que não vamos negociar das maneiras tradicionais, certo? Como se negociam tarifas e negociações, a resposta do governo, vamos impor mais tarifas começando dia 1º de junho, certo? E a resposta, vamos conversar de novo, e aí agora as tarifas vão começar em julho. Então, o meu ponto com esse exemplo é que no momento que um país, que uma nação ou que um governo toma uma posição que é contrária à administração atual, e aí o país vem, o país ou o continente ou o mercado europeu, como a União Europeia ou o Mercosul, vão virar o assunto do dia. Então, é uma questão de quando não ser o Brasil ser levantado no momento de confusão internacional, para não falar as que eu estou pensando aqui.